Olá pessoal, esse é o Estúdio com o Marcão e hoje nós vamos falar sobre o horário de verão. Então, o que é o horário de verão? Ele é a prática de adiantar o relógio em uma hora durante os meses de verão. Então a luz do dia ela vai até o início da noite, né, e retira-se uma hora no início do nascer do sol. Então normalmente, nos países que adotam o horário de verão, isso inicia-se no começo da primavera, terminando no início do outono. Então, no Brasil, a gente sempre começa no terceiro domingo de outubro e vai até o terceiro domingo de fevereiro. Normalmente acontece isso. E o objetivo é o quê? É estender a utilização da luz natural após a jornada de trabalho, economizando energia elétrica. Quem teve a grande ideia disso foi o Benjamin Franklin, né, o famoso político e inventor americano. Então ele era tão bom que você vê que ele está na nota de US$ 100 até hoje, né? Então ele fez um artigo, né, sobre a economia com a cera de vela nas fábricas e residências e propôs, né, que as pessoas deveriam realizar suas atividades de acordo com a luz do sol. Então o pessoal acorda mais cedo, tá? E que a gente economiza a cera. Tá? Só que a ideia dele não saiu do papel, né? E ele também não tinha pensado ainda nessa coisa de alteração de hora oficial. Só que aí o que aconteceu? Em 1883, na Inglaterra, né, com a industrialização, foi necessário padronizar os horários dos trens. Por quê? Naquela época, cada cidade adotava o seu próprio horário de acordo com os astros, né? A Lua, o Sol. Quando você estava em Londres, né? Londres tinha um horário, Manchester tinha outro. Então, eles padronizaram, né? Havia a necessidade de padronizar. No ano seguinte, surge o meridiano de Greenwich. Greenwich fica nos arredores de Londres, né? E daí veio a padronização internacional dos horários, né? Com o Greenwich Meridian Time e o UTC, o Coordinated Universal Time. Então, o primeiro meridiano foi marcado em Londres. Tá? Por que Londres? Simples, porque a Inglaterra que mandava na época. A França queria fazer isso, Portugal queria, Espanha queria, enfim, foi definido o primeiro meridiano através de quem mandava mais, né? Então, cada meridiano ele tem 15 graus de longitude. Então, se você pegar que a Terra é redonda, por incrível que pareça, tem gente que não acredita, mas a Terra é redonda. Então, você pega 360 graus dividido por 15 vai dar as 24 horas. Por isso que cada fuso horário tem uma hora, né? Tem lá o meridiano de Greenwich, bem no meio, né? E cada longitude é uma hora, né? Então você tem 12 horas para cada lado, certo? Então ele passa aqui por Greenwich, né? Por Londres, né? Logo no fuso zero. Bom, e aqui, né? No canto aqui você tem a linha da divisão internacional das datas. Então o que acontece? Cada país adotou, né? De acordo, né? Com a sua longitude. Então o padrão, vai ser 1 hora, 2 horas, 3 horas, né, longe de Londres, então menos 3 ou mais 3, né, conforme você avança aqui no mapa. E respeitando, né, também as divisões geográficas dentro de cada país. Então, por exemplo, você tem países que são extensos, né, territorialmente, tipo Rússia, China, Austrália, Brasil, Estados Unidos, Canadá, que tem mais de um fuso horário, né? Então, por exemplo, a gente fala que o horário oficial de Brasília, né? Então nós estamos aqui em GMT-3, tá ok? Então, conforme vai avançando, então o Centro-Oeste é -4, o Acre -5, né? E assim vai. Então, cada país, com essa extensão, adotou um horário, né, diferente por região, tá? E cada um tem as suas regras de que período do ano vai adotar, mas normalmente é aquilo em relação da primavera e do outono, né? A primeira proposta oficial foi em 1895, né, para a adoção do horário de verão, foi por George Vernon Hudson. Ele era um entomologista neozelandês e ele percebeu o valor da luz do dia quando ele fazia uma pesquisa sobre insetos. Tá? Em 1907, o William Willett, que era um construtor inglês e era membro, né, da Sociedade Britânica Real, ele fez uma campanha no parlamento para a adoção do horário de verão, para reduzir o desperdício da claridade do dia. Por quê? Ele andava em Londres, via tudo aquele monte de veneziana fechada e o pessoal usando, né, lamparina, gás, né, todas essas coisas, né? E ele falou, pô, o pessoal desperdiça, podia ficar com a janela aberta, né, e a gente economizava. Ele faleceu em 1915, sem que a lei fosse aprovada, então ele lutou até o fim da vida dele. Só que aí, em 1914, né,
a Inglaterra, né, toda a Europa tinha entrado lá na Primeira Guerra Mundial. Tá? E aí, no meio da guerra, em 1916, a Alemanha vira o primeiro país a adotar o horário do verão. Por quê? Para economizar carvão para utilização para a guerra. Aí depois, né, na mesma semana, uns dias depois, aí, a medida foi adotada também pelo Império Austro-Húngaro, né, pelo Reino Unido e pela França. E aí foi se espalhando aí pelo mundo. Né? Então, esses aqui, né, são, hoje em dia, mais ou menos 30 países, né, adotam o horário de verão. Tá? Então você vê que é uma boa parte, né, do globo, né, faz o uso desse artifício. No Brasil, ele foi adotado pela primeira vez em 1931, com a duração de 5 meses. E até 67 ele foi realizado só em 9 ocasiões, ou seja, quando dava na telha, né, de algum presidente impor o horário de verão, isso era imposto e pronto, acabou. Então, quer dizer, né, por quase mais de 45 anos aí foi só 9 anos, então uma vez a cada 5 aí. De 85 a 2018, aí ele veio sem interrupções anualmente. Né? E o que acontece? Mas ele só foi regulamentado em 2008 só. Porque todo ano o presidente da República precisava decretar: olha, esse ano vai ter horário de verão, vai ser assim assado. E aí, a partir de 2008, foram colocadas as regras, né, referentes começa no terceiro domingo de outubro, termina no terceiro de fevereiro e tal. E aí, só que agora, recentemente, né, no dia 5 de abril, o presidente Bolsonaro afirmou que o Brasil não vai adotar o horário de verão esse ano. Mas ainda não há uma decisão sobre os próximos anos. Tá? Então, em 2020, precisa ver se terminou de vez ou vai voltar um dia. Enfim, não tem uma definição ainda em lei, né, sobre isso. Então, só que o que acontece? Entre 85 e 2018, a abrangência do horário do verão foi sendo reduzida. Né? Então, no começo era o país inteiro, hoje em dia é só mais na metade sul, né? Essa partinha azul aqui, né? Que fica, né? Ou seja, é o horário de Greenwich, né? O horário internacional, -2, quando está em horário de verão. Se fosse o horário de Brasília, né? Sem o horário de verão, seria o TC -3. Bom, então, sem o horário de verão, aí o sistema de fuso horários do Brasil é esse. Né? Então, quando são 9 horas no Acre, né? São 10 horas aqui em parte da região norte e no centro-oeste, né? E parte do centro-oeste também, né? Então, quer dizer, o Amapá está fora, a metade do Pará, tal, Goiás, Tocantins. E 11 horas, né? Então, na outra parte aqui no leste do Brasil, né? Então, que seguem o horário de Brasília, tá? Sem o horário de verão. Então, os argumentos, né, sobre quem é a favor e quem é contra o horário. Primeiro, quem é a favor? Economiza energia elétrica, dilui o horário de pico de consumo da energia, né? Então aquela coisa de todo mundo chegar às 6, 7 horas, 8 da noite, né? Todo mundo ligar chuveiro, essas coisas, então dilui, né? A pessoa dilui, né, esse pico, né? Tem benefícios para o varejo, né? E o aumento, né, no faturamento dos bares e restaurantes, né? Então aquele happy hour, né? O pessoal sai mais cedo para tomar aquele chopp, incremento na prática de esportes também. Então, quem é contra? Diz o quê? Primeiro, que a alteração do relógio biológico, com prejuízos à saúde, principalmente de idosos, né? Como a qualidade de sono, problemas cardíacos podem causar também, né? Podem ocorrer, né? Por causa do horário de verão. Problemas em sincronia em sistemas de TI e eletrônicos é realmente um inferno isso aqui, né? A parte de informática, né? Você sincronizar servidores de dados, de rede, de comunicação, etc., é um parto, né? Se você não fizer isso aqui no tempo certo, na hora, né? no dia certo, né? A mudança de horário, tá? De fuso. Os aparelhos de refrigeração modernos, eles consomem muito mais energia. E hoje em dia, muita gente mais tem, né, esses aparelhos, né, os condicionadores de ar, enfim. Segurança pública. Quando é muito cedo, quer dizer, você tem aquela coisa, a pessoa que trabalha, né, que tem que acordar às 5h30 da manhã para o trabalho, acorda muito cedo e andar na rua, né, já durante o sol claro, né, já é aquilo que a gente sabe, né, nas grandes e pequenas cidades hoje em dia. Imagine no escuro às 4h30, 5h30 da manhã, com horário de verão. Então é um argumento bem importante. E o outro fator é que a economia, com o horário de verão, nos últimos anos, vem caindo drasticamente. Então, quer dizer,
de 2013 era 405 milhões de reais por ano. Agora, agora em 2016 foi 59. E aqui em 2018 também o valor foi semelhante. Então, o que eu acho no fim das contas, né? Que entre 85 e 2012, adotar o horário de verão ele foi interessante porque economizava, em média, 5% da energia elétrica, né? O que dava mais ou menos o consumo de uma cidade que nem Brasília. Só que desde 2013, os ganhos com o horário de verão estão caindo anualmente. Mas a gente tem que considerar também que a economia brasileira passou por uma forte recessão. Tá? Agora, suspender o horário de verão esse ano vai ser um interessante termômetro, né? Para a gente indicar se a sua utilização deve ser cancelada em definitivo, tanto no aspecto econômico como, né, no social e na saúde, né, da população afetada. Agora, se o resultado for diferente do esperado pelo governo, a coisa piorou, né, economicamente, né, foi um gasto tremendo, deu blackouts, picos de energia, essas coisas, volta o ano que vem, vai fazer o quê? Tá? Então aqui algumas fontes, né, de onde eu tirei os textos, né? Então, da Wikipédia e da Agência Nacional de Energia Elétrica, do Operador Nacional do Sistema e do Ministério das Minas e Energia. Então, pessoal, é isso. Agradeço vocês aí por mais um Estude com o Marcão. Se inscrevam no canal, clique no sininho e até a próxima.